autor do livro História da Serra. Por favor, Não, Cleber, mas você continua. faça-se presente aqui materialmente. Como também convidar aqui para compor essa mesa ilustre o nosso consórcio Roberto Vasco, pesquisador, e também nosso distinto associado, que já se faz presente no recinto, Henrique Antônio Valadares Costa. Cadê o Henrique? São 3 cadeiras aqui. Aí. Falta chamar mais alguém? Ah, perfeito. Nada melhor do que uma voz feminina. Então, em nome da diretoria, eu apoio vocês. Queria aqui registrar a presença do Paulo Stuck, nosso presidente de honra, nosso também diretor também, se faz presente. Creio eu que a diretoria hoje é bem representada, 2 de abril, né? Então, assim, antes de começar esse evento, apenas manter a tradição, ler as efemérides do dia. Afinal, a tradição aqui é. Então, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Sensibilização para o Autismo. No século XVII, em 1667, é registrada em Lisboa a confirmação do foral da Capitania do Espírito Santo, doada a Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, por Dom Afonso. Em 1833, são levadas à condição de vila as freguesias de Barra de São Mateus, Linhares e Serra, por decisão do Conselho de Governo. Logo depois, em 1874, começa a circular o Jornal da Vitória. Em 1917, inaugurada em Vitória a primeira agência do Banco do Brasil do Espírito Santo. Em 49, nasce em Cachoeiro de Itapemirim o economista Roberto da Cunha Pereira, que foi reitor da UFES. 67, é inaugurado o estádio Salvador Costa, próprio do Vitória Futebol Clube, e mais recentemente falece em Vitória, em 1982, o radialista político Darcy Castelo de Mendonça, que é rememorado, ao ser dado o seu nome, a terceira ponte. E já que hoje se fala de Serra, amanhã é aniversário de Aracruz, né? Então aqui é uma jogatina, uma proximidade de história e geografia, né? Amanhã é Aracruz, mas hoje é Serra, né? Com vocês, honrosamente, e o prato retumbante do Domingos Martins também ecoe com vocês nessa mesa redonda. Vou convidar aqui a doutora Margarete, a voz feminina, as mulheres mandam no planeta. Voz feminina que mais parece masculina, de tão grossa, né? Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de me apresentar, sou a doutora Margarete Gonçalves Peterzini, sou advogada militante, também componente dessa Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, onde sou mestre de cerimônias, acadêmico titular, fundador imortal. Estou também presidente da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, diretor institucional do Colégio de Presidentes das Academias de Letras Jurídicas do Brasil, entre tantas outras atribuições. Iniciamos neste momento uma solenidade comemorativa dos 192 anos de criação do município da Serra, no estado do Espírito Santo, evento da ACLAP-CPC, Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Queremos agradecer e registrar os nossos sinceros agradecimentos a todos os membros da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, de modo especial ao ilustre presidente Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves, representado nesta solenidade pelo secretário-geral Vinícius Munini. Muito obrigada.
A Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, a CLAP-CPC, é um antigo clube dos trovadores capixabas, entidade cultural fundada em 1º de julho de 1980. Para comemorar o aniversário do CPC, foram organizados anualmente os Seminários Nacionais da Trova, que aconteceram no ano de 1981 ao ano 2000, sendo que em 2001 foram iniciados os Congressos Brasileiros de Trovadores. Em 2016, o evento foi realizado na cidade de Guarapari. Em 2017, o congresso foi realizado na cidade de Castelo. Em 2018, o Congresso de Poetas Trovadores foi realizado em 2 cidades, Iuna, em julho, com apoio do então prefeito, hoje deputado estadual Coronel Wellington, e do presidente da academia local, José Saloto Sobrinho, e em Santa Teresa, de 15 a 18 de novembro, com apoio do saudoso prefeito Gilson Amaro. Em 2019, realizamos o congresso em 2 cidades novamente, em julho, em Anchieta, na Câmara Municipal, e em novembro, novamente na cidade de Iuna, na região do Caparaó, com apoio do então prefeito, hoje deputado estadual, Coronel Wellington, e do presidente da academia local, José Saloto Sobrinho. Em 2020, por causa da pandemia, foi realizado um evento na forma virtual pela internet. Em 2021, o 18º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores aconteceu no balneário de Jacaraípe, no município de Serra, de 7 a 10 de outubro de 2021. Em 2022, o 19º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores foi realizado de 17 a 20 de novembro no auditório plenário da Câmara Municipal da cidade de Santa Maria de Jetibá, do Espírito Santo. No ano de 2023, o 20º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores foi realizado de 6 a 9 de julho no auditório da Escola Municipal Dr. Tufi Nader, na Barra do Jucuí, Vila Velha, Espírito Santo. No dia 2024, o 21º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores foi realizado na cidade de Venda Nova do Imigrante, às margens da BR-262. Neste ano de 2025, nosso 22º Congresso está marcado para o período de 3 a 6 de julho de 2025, com abertura solene no auditório da Escola Augusto Ruski, na Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. Em novembro, deveremos realizar o evento na cidade de Santa Leopoldina. Procederemos agora como já foi a composição da mesa, vamos então à própria solenidade. Este evento é realizado ainda em homenagem ao aniversário de 45 anos de fundação do Clube dos Trovadores Capixabas, CPC, entidade cultural de divulgação da poesia e da trova, fundada no Espírito Santo no dia 1º de julho de 1980 e que no dia 18 de novembro de 2017 ganhou status de Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores. Faço agora minha saudação a todos em trovas. Boa noite, meus senhores, e boa noite, pessoal. A festa é dos trovadores, mas a alegria é geral. Em nome do município, agradeço pessoalmente. Obrigada, desde o princípio, por você estar aqui presente. A trova bem feita encanta, nos toca profundamente. A minha alegria é tanta que fico muito contente. Suas trovas são louvores que chegam com uma prece, pois todos são trovadores e a academia do CTC agradece. Muito obrigada. Neste momento faremos a apresentação da diretoria executiva da academia da CLAP-CPC, diretoria executiva e diretores auxiliares, em Assembleia Geral Anual e Estatutária, de 27 de janeiro de 2024, foram feitas modificações em razão de renúncia do cargo da primeira secretária da diretoria executiva, professora Josiara Oliveira da Silva,
sendo eleita para a primeira secretaria da diretoria executiva Sandra Lúcia de Souza Santos. Temos também diretoria executiva atual da classe CTC, o presidente Cléber José Borges de Santana, aqui presente, vice-presidente Cátia Maria Póbio Lima, em Conceição da Barra, secretário-geral João Roberto Vasco Gonçalves, primeira secretária da diretoria executiva Sandra Lúcia de Souza Santos, tesoureiro-geral Clériton Gomes Borges, conselho fiscal titular presidente Edilson Celestino Ferreira, de Marataízes, conselho fiscal titular vice-presidente Andréia da Silva Fraga, conselheiro fiscal titular secretário Emílio Soares da Costa, conselheiro fiscal suplente Jacimar Berti Ponte. Departamentos auxiliares da diretoria executiva, diretores com mandato de atuação até o final do mandato da atual diretoria executiva e do atual conselho fiscal, ou seja, mandato até 18 de novembro de 2027. Diretora vice-presidente do Departamento de Relações Públicas, acadêmica Adivari Rosa da Silva. Diretora vice-presidente do Departamento de Comunicação, acadêmica Fabíola Sampaio. Diretora vice-presidente do Departamento de Administração, acadêmica Marinária de Jesus Chamoni. Diretora vice-presidente do Departamento de Criação de Projetos Institucional, acadêmica Adriana Dutra Amaral. Diretora vice-presidente do Departamento Jurídico e mestre de cerimônias, acadêmica doutora Margarete Gonçalves Perezinho. Diretora vice-presidente do Departamento de Estratégias e de Relacionamento, auxiliando no trabalho de relações públicas, acadêmico Leonardo Ferreira da Silva. Diretora vice-presidente do Departamento de Mídias Sociais, acadêmica Fernanda Aparecida de Oliveira da Silva Silvério, residente na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, cadeira 83 de correspondente. Diretor vice-presidente do Departamento de Arquivo e Bibliotecário, acadêmico Wallace Bertoli Moreira, cadeira de efetivo titular número 41. Diretora vice-presidente do Departamento de Artes Gráficas e Fotografia, acadêmica Cristiana Ana Lima. A origem histórica da Serra. O município de Serra, situado na área metropolitana da Grande Vitória, capital do estado do Espírito Santo, na região sudeste do Brasil, teve sua origem histórica com a fundação da aldeia de Nossa Senhora da Conceição, onde, em 1556, foram alojados os índios de Maragaxaguaçu, Gato Grande, que vieram da ilha de Paranapuã, Seio do Mar, atual ilha do governador do Rio de Janeiro. A fundação da aldeia contou com a orientação do padre jesuíta Brás Lourenço, conforme recomendação do donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Os primeiros nomes. Inicialmente, o nome da aldeia dos índios, Temiminós, de Maragajaguaçu, era Aldeia de Nossa Senhora da Conceição. A aldeia foi se desenvolvendo e transformou-se no povoado de Nossa Senhora da Conceição da Serra. Posteriormente, o povoado passou a ser chamado apenas de Conceição da Serra e, finalmente, Serra. O nome surge em razão do imponente maciço, com vários morros geminados, o Morro do Mestre Alves, Álvaro, que se assemelha a uma cadeia de montanhas, uma serra, e a data de 8 de novembro de 1556 era a primeira missa rezada por Brás Lourenço, na aldeia de Nossa Senhora da Conceição, com os índios Temiminós de Maragajaguaçu. A criação do município foi em 2 de abril de 1833. A instalação do município ocorre em 19 de agosto de 1833. O município de origem era Vitória. A Vila da Serra é elevada à categoria de cidade, pela Lei nº 6, de 6 de novembro de 1875. E a instalação solene da cidade ocorre no dia 2 de dezembro de 1875, data do aniversário de Dom Pedro II. Neste momento, concederemos, então, a palavra aos componentes da mesa, principalmente ao nosso
querido Clério Borges, nosso presidente, que com certeza falará um pouco mais a respeito. Então, presidente da CLAP CPC, Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, comendador Clério José Borges de Santana, autor do livro História da Serra, membro associado deste Instituto Histórico e Geográfico, para que explique sobre o motivo dessa solenidade e aspectos da fundação da aldeia de Nossa Senhora da Conceição e da criação do município de Serra. Clério Borges. Pessoal, boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço a presença de todos aqui. Quero agradecer os componentes aqui da mesa, o ministro do Guilherme, o Guilherme, o Roberto Vasco, e agradecer aqui o Instituto por liberar, na pessoa do Vinícius, que está representando o nosso presidente, Dr. Getúlio, e a presença do Paulo Souto também, e agradecer a todos vocês, tá? Eu quero registrar a presença aqui para a nossa academia honrosa, do nosso vice-governador, sempre será vice-governador, César Comago, que está presente aqui, e que muito nos honra também, tá? Ele que já tem, na administração Paulo Artur, foram grandes incentivadores do nosso então Clube dos Trovadores Capixaba, E nós temos que fazer essa referência porque é uma coisa importante, porque nem todos valorizam a cultura, mas a gente sabe. E também é genro do Zé Saleme, que foi um dos que nos ajudaram muito na organização do Seminário Nacional da Trova em Afonso Cláudio. Nós, durante 4 dias, paramos a cidade de Afonso Cláudio, até porque o evento nosso, do Seminário da Trova, foi realizado com a festa do município, dentro da programação da festa do município. Então, de qualquer forma, nós paramos porque declamamos muitas trovas na praça e lá naquele teatro lá, no Centro Cultural da Fundação Jones Cristão, no alto de uma colina, lá em Afonso Cláudio. Então, para nós é muito importante esse registro também. Bom, nós estamos vindo aqui justamente pedimos a sede do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo por um motivo muito especial, certo? Recentemente houve o lançamento de um livro de um jornalista em que ele cita alguns fatos que a gente não considera importantes na história do município da Serra, onde ele diz que o município da Serra não foi criado em 8 de dezembro de 1556, e sim a aldeia de Nossa Senhora da Conceição foi fundada muito tempo depois, e nem foi na sede do município da Serra, foi na região de Carapina, que seria o local inicial da fundação de uma aldeia indígena na região da Serra. São fatos que demonstram como muitos que se aventuram a escrever sobre a história por ouvir dizer, escutam as coisas por ouvir dizer, não tem o trabalho, a preocupação que nós temos, Vasco? Preocupação que nós temos de pesquisar, de olhar documentos antigos, de ver cartas antigas, de procurar pesquisar para ver a realidade dos fatos. O historiador tem que ter sempre essa preocupação de procurar retratar a história com base nos fatos, nos costumes da época, tentando decifrar da melhor forma possível como realmente aconteceram os fatos. E com isso, a gente se baseia muito nas cartas dos jesuítas, que é o nosso ponto-chave. Os jesuítas, quando iniciaram todo o processo de evangelização nas terras brasileiras, eles foram muitos criteriosos, e principalmente nesse ponto eu acho de fundamental importância, porque eles mandavam cartas relatando os fatos. E isso se torna muito importante para nós, pesquisadores, para o nosso trabalho. E aí, em razão disso, nós temos os fatos. Primeiro, eu mostro aqui sobre a bandeira. A bandeira, vocês observam
que a bandeira tem uma característica, né? A bandeira da Serra, além das cores verdes, branco e azul, representando o mar, o verde as matas, o branco a paz, que deve reinar no município, nós temos também das chaminés, das indústrias, o contorno do Mestre Álvaro, temos o S de serra, certo? Estilizado, o S de serra. Na internet você encontra um outro formato, aquele segundo formato ali, ó, que é esse formato aqui, que não é um S de serra. Então, muita gente, eu vejo até na escola, eles adotarem. Toda a cor vermelha, no botão central, Imagem? esse aqui. Ah, Se não ficar fazendo isso. já vi. Aqui, ó. Esse aqui, ó, que não é o S de serra, né? Aí você não faz sombra. Isso, então tá. Aqui, então o correto é essa bandeira. Então nós temos aqui a fundação, dia 8 de dezembro de 1556, rezada a primeira missa na aldeia de Nossa Senhora da Conceição. Aqui sobre a freguesia da Serra, porque isso dependia muito do processo religioso da época, né? Porque as aldeias tinham essa denominação de freguesia e se referiam a essa carta régia para a instalação disso. E aqui o município de Nossa Senhora da Conceição da Serra foi criado em 1833, justamente no dia 2 de abril, certo? Como território desmembrado do município de Vitória, através da resolução do Conselho de Governo de 2 de abril de 1833, instalado em 19 de agosto daquele ano, certo? Então eu acho que esses pontos são só para a gente esclarecer bem esses fatos, né? Vamos aqui, tem um filme que se refere à Serra, mas que infelizmente por causa do problema do som, não nos é possível apresentar de forma melhor para vocês, mas de qualquer forma dá para ver as casas antigamente, como eram, né? Essas aqui próximas à igreja, e fatos mais recentes da Serra, um município grandioso, né? Que é o mais populoso, né? Mais populoso do Espírito Santo. Tem mais de 529 mil habitantes, né? E realmente. E aí, eu acho que isso aqui é bom ter a visão da história. E aqui, esse aqui é o livro que eu publiquei. Esse livro eu publiquei em 1988, certo? Eu me mudei para a Serra em 79, eu casei com a dona Zenaide. Na semana seguinte, saímos de Vila Velha e viemos para a Serra, onde estavam sendo distribuídas as casas do conjunto habitacional, da antiga Coab, Companhia Habitacional, né? E a Coab estava distribuindo e os agraciados foram os funcionários públicos. Então, eles listaram uma série de funcionários públicos que se inscreveram, que não tinham residência fixa, e aí nós fomos agraciados. Adivani, boa noite, obrigado, Devino, tá? Obrigado. E aí, nós tivemos a oportunidade, então, de mudarmos para a Serra, e eu verifiquei que duas coisas. A Serra não tinha uma história definida, ninguém sabia ao certo. Existia o livro de Nali da Encarnação Miranda, Origem Histórica da Serra, mas era um livro por ouvir dizer. Ele não tinha pesquisado, entendeu? E eu, como eu já tinha trabalhado no jornalismo, já tinha sido, desde Foca, que é o repórter iniciante, até redator e chefe de reportagem do jornal A Tribuna, aqui de Vitória, então a minha preocupação foi pesquisar. Aí comecei a pesquisar, levei 5 anos, e em 88 eu lancei esse livro aí, História da Serra, onde eu relato a pesquisa. Tive que ir no Rio e São Paulo, na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, nem nada. A gente tinha que ir lá pessoalmente e pesquisar olhando o livro antigo, né? Muito bem. Aí, eu observei um outro assunto também, que na Serra não tinha uma academia de letras. Aí eu falei, não, então vamos fundar a Academia de Letras. Aí fundamos a Academia de Letras também e Artes da Serra. Então são esses dois pontos. Aí, aqui, a gente faz esse levantamento. Ó. Isso aí, na verdade, eu quero voltar e
voltar aqui. Tá. Aí aqui eu tenho o Basílio Carvalho da Enon, cita aqui, ó, 12 léguas de Vitória. Maracajaguaçu era o chefe da nação terminose, né? Uma nação terminose que tinha a sua aldeia na ilha de Paranapuã, que significa seio do mar, e que era no meio da Baía de Guanabara, que atualmente é a ilha do Governador. Ele vivia em conflito com os tamoios, estava guerreando com os tamoios e começou a perder as batalhas, certo? E daí ele podia ver quando as calores vinham, né, do continente. Mas ele começou a perder as batalhas. Perdendo as batalhas, aí ele, como ele já tinha sido beneficiado com a visita de alguns jesuítas, então ele resolveu pedir asilo à capitania do Espírito Santo. Quando ele foi dele aqui, o Vasco Coutinho mandou 4 embarcações para lá. E aí as embarcações resgataram o povo da nação dos terminós, né? E aí nós tivemos Maracajaguaçu veio para Vitória, mas como aqui era uma ilha apertada e tudo, e houve conflito entre os índios e o povo, conflito inicial, né? Então o que aconteceu? Maracajaguaçu teve que sair, teve que ser alojado em algum lugar. Então aqui o Basílio ele cita, ó, afirma que obviamente Maracajá, quer dizer, gato bravo, açu grande, foi feito inicialmente 12 léguas de Vitória. Está na página 69 da obra Província do Espírito Santo. Na atual Santa Cruz, chamada depois de Aldeia Velha. 12 léguas corresponde mais ou menos a 72 quilômetros, que é mais ou menos a atual distância de Vitória a Santa Cruz. Aí vai contando a história e vem aqui, ó. Aí você vai pesquisar lá na região de Santa Cruz, você encontra essas 2 aldeias, ó, Maraguaí e Conceição da Serra, aliás, aqui não está bem explicado, mas as aldeias são Maraguaí e Gerabaia, são as 2, só que Gerabaia era dos tupiniquins, e a Maraguaí é justamente onde foram alojados os gados, e a Conceição da Serra foi organizada por Braz Lourenço, né? E aí você tem esses dados que fundamentam essa história. Então, o jornalista, quando fez a obra dele, que colocou, né, lá disse que não seria na Conceição da Serra, seria do outro lado do Rio, e ele cita como provavelmente Cariacica, a aldeia de Nossa Senhora da Conceição, ele se esqueceu de ver esse detalhe aqui, esse detalhe das 12 léguas, citadas aqui em A Província do Espírito Santo, por Basílio Carvalho da Enon, né? Então aí você vê que esqueceu desse detalhe das 12 léguas, para calcular isso e ver que realmente, e depois esqueceu de pesquisar que tinha uma aldeia chamada Maraguaí, certo? Lá naquela região de Santa Cruz, esqueceu de pesquisar isso. Então aí vem fundamentando, e a gente tem que procurar o local ideal para a gente começar a discutir isso. Não quer dizer que aqui eu quero dizer que eu seja dono da verdade. Eu estou aqui até para dizer que isso tudo que eu escrevi aqui está errado. Está errado. Mas eu estou aqui tendo a oportunidade de falar isso. Porque quando eu cheguei na Serra também, disseram assim, ó, fundador da Serra, o nome dele é Lourenço Braz. Aí eu provei que não era Lourenço Braz. O nome é Braz Lourenço, porque antigamente se colocava o nome, o segundo nome, como prioritário, né? E tudo mais. Então tem esses fatos todos. Aí está aqui citado, né? O cara do outro lado aí. Tem aqui, ó, em junho de 1559, o Antônio de Sá já escreve também alguma coisa relacionada sobre a aldeia do Maracajaguaçu. Aqui é uma visita técnica, ó. Nós não fazemos a pesquisa só. Roberto Vasco, eu sempre procuro o Vasco e a gente consegue fazer junto esse trabalho. Eu estou aqui nesse cantinho aqui, ó. Aqui está o Vasco pesquisando, olhando aqui no mar, procurando aqui. Isso aqui já é na região da Serra lá. E aqui, ó, Celso Perota. Celso Perota é uma grande sumidade, né, um grande nome
da pesquisa histórica em todo o Estado do Espírito Santo. Vocês todos sabem disso, não preciso falar. E aqui já é outra, uma visita técnica, a gente foi lá na estradinha, ó. Essa estrada que vai, estrada Serra, o centro do Mestre Álvaro, no sentido Cidade do Garoto, passando pelo templo Vale do Amanhecer e no caminho antigo do Floresta Clube Mestre Álvaro. Lá a gente conseguiu achar os indícios de aldeia antiga lá, ó. Tem aqui estão enterrados vasos que foram urnas, né? São as urnas que são identificadas lá no local. Inclusive a gente até fez aquele registro de botar, não podemos mexer porque a lei não permite, né? Mas de qualquer forma a gente identificou isso aí e foi até lá para ver isso. Bom, é isso então o que eu tinha a falar. Aqui é mais um resumo histórico, né? Do chefe guerreiro dos Maracajás, né? O Maracajá Guaçu. Nós tivemos, além de fazermos essa visita na região lá, Vasco, eu e mais o nosso colega Edilson Celestino, nós fomos do Rio de Janeiro, fomos lá visitar a ilha de Paranapuã, encontramos uma pedra lá, encontramos lá em cima da pedra uma onça lá, e perguntamos aos moradores, o que é essa onça aí? Ninguém sabia. O cara falou, é uma onça que salvou uma criança que estava morrendo afogada, né? Quer dizer, tira o valor histórico do chefe da nação dos Tememinós, certo? Era mais de 3 mil índios que existiam naquela ilha de Paranapuã, e o pessoal de lá nem tem conhecimento disso, nem nada. Fizemos até uma placa para botar lá, entregamos ao secretário do município lá do Rio de Janeiro, e acabou a placa até hoje não colocada no local. É isso aí, a montanha do Mestre Álvaro, só para referência, né? Para dizer que se o Pedro Alves Cabral tivesse vindo mais um pouquinho para cá, ele tinha descoberto o Brasil aqui, porque a montanha do Mestre Álvaro é bem mais alta do que a montanha do Monte Pascoal, né? Aqui sobre Maracajá Guaçu e Trás Lourenço. Aqui também a posição das aldeias dentro daquilo que a gente conceitua inicialmente aqui, ó, é feita aqui desse lado do rio, depois em 1562 tem a epidemia de varíola, eles vão ter o outro lado. A epidemia de varíola desvasta mesmo, mata um monte de índios aqui, então eles são obrigados a mudarem de local, passar para o outro lado da montanha do Mestre Álvaro, que é justamente na região onde a gente tem hoje a sede do município da Serra. E aí o Araribóia sai daqui, monta a aldeia dele aqui, e depois monta a aldeia dele aqui nessa colina, que é onde está atualmente a igreja de São João Batista, lá em Carapina. Inclusive está restaurada agora a aldeia. E aqui o Rio Santa Maria da Vitória. Rio Santa Maria da Vitória. E é isso que a gente tem aqui, o símbolo, a bandeira, que eu já falei, essa parte aqui. Isso aqui é um livro, Nossa História da Serra, uma das últimas edições, já que eu tive que fazer 3 edições do livro. Bom, pessoal, isso aí é só um apanhado daquilo que a gente tem para abordar para vocês com relação à origem dessa aldeia indígena de Nossa Senhora da Conceição. Até porque nós convidamos o Henrique, que é uma pessoa que vai nos dar mais detalhes com relação a isso, das pesquisas dele, né? E o Vasco também vai complementar com as pesquisas que eles têm. É por isso que nós estamos aqui promovendo esse evento hoje. Quero realmente agradecer, finalizando, ao Instituto Histórico, a todos aqueles que se empenharam, porque o presidente do Instituto falou que a nossa solicitação foi colocada em apreciação para todos os membros da diretoria, e os membros da diretoria aprovaram. Então, nós agradecemos a todos os membros da diretoria. Peço ao Vinícius que transmita aos agradecimentos, certo? E ao Paulo Stuck também que transmita esse agradecimento. Ele, como presidente de honra, né, do nosso instituto aqui, é uma casa que eu já pertenço há muitos anos. Já mandaram até um diploma para mim de sócio remido. Sócio remido já mandaram um diploma, recebi com muito prazer.
Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Antes de passar a palavra para os demais componentes da mesa, quero mais uma vez agradecer, né, a todos que estão aqui presentes, ao César Cornado, que é o nosso vice-governador, né, foi nosso vice-governador, que nunca deixa de ser, né, vai continuar sendo, o Paulo Stuck Moraes, que é o diretor do colégio, né, do Instituto, do Colégio de Genealogia, ex-vice-presidente do Instituto, o Gil Bobinho Rangel, que ele é tesoureiro do Instituto e vai tomar posse na nossa Academia de Letras Jurídicas no dia 23 de abril, lá na Assembleia Legislativa. A Marcela Guimarães Neves, que está ali, que ela é associada também do Instituto Histórico e também vai tomar posse no dia 23 de abril na Caletes, né? Agradecer os nossos acadêmicos, a Maria Rosa, o Antônio, né? Agradecer a Marivalda também que está ali, estou vendo que ela está ali, né? A nossa primeira dama, que, né, sempre está aqui junto com o Clério Borges, e agradecer também a nossa vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas, a Magnólia Silvestre, que também é acadêmica aqui da classe CTC. Ele fica conversando e não ouve a gente falando, depois tem que repetir. Marivalda, além de ser uma grande apoiadora, incentivadora, ela também é guia de turismo e está organizando a nossa discussão para a Ilha de Paquetá, lá para o nosso congresso na Ilha de Paquetá. Qualquer coisa, quem quiser maiores informações, pode procurar a Marivalda, pode nos procurar também, que a gente encaminha para a Marivalda. Feitas as considerações, vou passar a palavra agora. O palestrante Henrique Antônio Valadares Costa, ele é doutor e mestre em arqueologia pela USP, formada. Ok, então vamos quebrar o protocolo, mudar um pouquinho, deixá-lo para o final, que o final ali está sendo bem esperado. Ok. É até bom porque aí depois vão vir as perguntas, se acaso alguém, né, tem alguma pergunta. Então, convidamos para fazer o uso da palavra o escritor João Roberto Vasco Gonçalves, pesquisador e escritor com vários livros publicados, membro associado do Instituto Histórico e Geográfico, secretário-geral da CLAP-CPC, da Academia Capixaba de Letras e Artes Trovadores, de Poetas Trovadores, e, por coincidência, meu irmão. Boa noite. Eu tenho uma grande preocupação, porque aqui a gente está sendo, quem for primeiro, o Araquaiana Sul, aquele processo de cristianização do cara e o trabalho do jesuíta, que foi negado também, mas tem as considerações. Mas hoje as pessoas não conhecem a história do seu município, né? Por quê? Porque as escolas não ensinam, não está na grade. Então o cara hoje entra na escola primária, passa aí, vai para a universidade, estuda história geral, estuda história nacional, não sabe nada do município dele, né? Então o que acontece é que o cidadão ele não consegue preservar porque ele não aquilo que ele não conhece, né? Então sabiamente, né, a professora Alessandra Souza, lá na escola da Laranjeira Velha, pediu a gente para produzir um material sobre a Serra, né? Município da Serra. Sabe o que tem no município da Serra? Não, foi fundado lá para Jaguaçu e o Guaramonense, mas e hoje? O que tem para a gente ver lá? Né? Vamos fazer um apoiado sobre isso aí. Então a gente produziu essa palestra que está lá no YouTube, né? É só pegar lá, baixar, a palestra já está falada, já tem som direitinho, aqui não saiu, porque tem problema de som aqui. Mas vamos lá. Ali, eu não falei 464 anos, mas não é do município da Serra. O que está comemorando agora é a fundação do município da Serra, que pertencia a Vitória naquela época, e o município foi criado há 192 anos atrás. Mas
Depois, esse 464 anos aqui refere à fundação do Brasileiros da Guaracajaguaçu. E aparece produzido em 2020, quer dizer, tem mais 5 anos em cima do 464 aqui. Né? Então, agora, nós vamos passar aqui a importância da preservação histórica do município é evitar a perda da identidade cultural. Né? Hoje, as pessoas, como eu disse, não sabem, e é muito mais difícil você controlar hoje, porque a agressividade do meio é muito grande. Nós temos um mundo na mão do celular. Né? Tem que considerar isso aí. Então, o artigo 216 da Constituição Federal, de 1968, ele é muito abrangente. Né? O que é patrimônio? Então, ele coloca assim, as formas de expressão, o modo de criar, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações, demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, além dos sítios urbanos, históricos, paisagísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos, científicos. É muito abrangente. Né? Se você for olhar direitinho, o que está estabelecido lá na Constituição, o artigo 216, é muito abrangente em termos de patrimônio a ser preservado. Então, a Corte Centenária Serra se manifesta, né, em seus casarios preservados, na literatura, nos escritores, né, serranos, as tradições mantidas pelo povo, as comidas, como tudo qualquer manifestação cultural, e a preservação dos monumentos históricos. Então, havia uma frase no Prédio Borges ali: o povo tem direito à sua história. Né? Então, nós temos que preservar por ele. Aqui eu identifiquei a perda da identidade. Como é que ela ocorre, essa perda de identidade? De duas formas: de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro tem os fluxos migratórios de fora para dentro do município e os fluxos migratórios de dentro do município para fora. Né? Ou seja, o cara que está aqui, ele leva a cultura daqui para fora. E o cara que vem de fora, ele traz a cultura de outro lugar para cá. É uma modificação. Né? Agora vamos falar de agressividade, que eu falei. Hoje, nós temos o mundo na mão, o celular. Você baixa música do mundo todo, você baixa tudo quanto é nosso. Tudo isso aqui está influenciando na nossa modificação da nossa aculturação. Então, é isso aí, nós temos que ter muito cuidado com essa parte aí. O conhecimento, né, é importante. Por que é importante a preservação? Porque para preservar é necessário conhecimento, né, dos valores culturais que nós temos, planejamento, metas e metas a ser planejado, em seguida a organização de equipes e tarefas para cuidar disso aí, o engajamento do povo e do governo. Então, cada uma dessas coisas você tem que se olhar. A formação étnica também, ela contribui nesse processo. Então, identificando ali na Serra, eu tenho heróis, né? Nobres, plebeios, ricos, pobres, tudo. Eu tenho os escravos, né? Os escravos foram uma personalidade importante. Nós temos a revolta de Queimado para testar isso aí. Imigrantes, estrangeiros. Depois que a escravidão acabou, precisou de mão de obra. Essa mão de obra veio dos imigrantes, né? Os índios, né, que são os primeiros habitantes da terra. Então, essa formação étnica também é importante nessa visão aí. A importância da preservação, a formação étnica, está no contexto histórico. Né? A
conjuntura econômica, a situação política nacional e internacional, o governo, com seus planejamentos, causa e efeito do movimento migratório, tudo isso tem que ser abarcado nessa consideração para chegar na preservação. Cabe a nós, né, todos, lutar pela preservação dos bens culturais do nosso município. Eu estou mostrando aqui a igreja de Nossa Senhora da Conceição, isso já depois, né, porque antes não tinha as duas torres, era só o meio. As personalidades marcantes, como o Caio Lourenço, o Mário José Cachepa, o Frei Belchior Paulo, que pintou aquele quadro dos Reis Magos, na igreja de Novo Almeida, o Índio Maracajá-Guaçu, Araguaia, que veio para cá, e era filho do Maracajá-Guaçu, depois voltou para o Rio para lutar contra os franceses lá. O Chico Preto, que foi aquele escravo que morreu enforcado lá, e por causa do levante do Queimado. E todas essas considerações aí, a gente tem que colocar como valores para mostrar para as pessoas que existe, né? Por exemplo, isso aqui é a capela de São João Batista, que fica perto lá em Carapira. Logo depois que subiu aqui, a igreja de São João de Carapira, que onde foi assentada a família do Araribóia. 52 anos depois ele subiu, foi por vir a tribo Silicense, né? Depois ele dizer, o Araribóia foi ajudar lá na tomada do Forte Coririnho, dos franceses lá na Baía de Guanabara. E o Araribóia ganhou aquela sesmaria que a gente chama de São Lourenço. Nós fomos até visitar lá, onde nasceu a cidade de Niterói. Hoje é um favelão, né? Que o pessoal não gosta, que fala que é favela, já tem que falar que é comunidade. Né? Nós fomos lá visitar e o pessoal falou, falar que é comunidade. Beleza, são detalhes. Então, mais outra coisa aqui, ó. Casarão. Esse casarão fica logo depois dessa igreja de São João, mais para o fundo. Olha, é incrível, viu? Não tem 1 metro quadrado ali que não tenha uns 3 buracos junto dele. Porque só aquela ideia infantil, né, juvenil, de passar um tesouro. E o cara não sabe que aquele suposto tesouro que ele poderia achar é muito ínfimo em relação ao prejuízo de cada um. Né? Se demorar mais, desmancha o canal, né? Hoje, quando ele falou que o pessoal da Serra veio lá, já fizeram uma melhora no sistema para reinaugurar, né? Então, é uma situação que, né, muita gente não sabe nem que existia um casarão ali, nem a história dele, né? Ele tem toda uma história. Nesse último cordel que eu escrevi, eu coloquei a história desse casarão aí. A igreja do Queimado, né? Que está relacionada com a revolta do Queimado. Essa coisa aqui, essa estrutura que vocês estão vendo aqui de ferro, é porque uma construção histórica não se pode alterar. Então, eles têm que fazer a armação e tal, escorar para as paredes do carrinho, mas tem que deixar do jeito que está ali. Por isso que tem essa armação aí. Tem um capítulo, né, triste de revoltou da nossa história, que eles foram prometer alforria para os caras que ajudassem a construir a igreja. Só que o cara prometeu um negócio que não estava à altura dele, né? Na hora de dar a alforria, quem dava é ele, era o dono do escravo, porque pelas leis imperiais o escravo pertencia ao dono. Ele era uma mesa, uma cadeira, um objeto. Ele pertencia ao dono. Se o dono não quisesse alforriar, não quisesse perder o dinheiro que investiu nele, nada feito. Então, a revolta saiu daí. Quem escreveu primeiramente sobre a revolta foi o Afonso Cláudio, que era um jurista na época, chegou a ser governador do Estado. Recentemente, o professor Irineu Cruzeiro também pegou aquele material do Afonso Cláudio, acrescentou mais algumas coisas, soltou um outro livro,
né? É uma página triste na história, mas aconteceu. Os principais cabeças foram encontrados. Aqui eu já tenho a igreja dos Reis Magos. Essa igreja dos Reis Magos já é da época do jesuíta, 1598, né? É uma igreja antiga e serviu de colégio também, de formação do jesuíta. Esse painel que está aqui, uma coisa interessante e linda também, né? Quando o cara foi inaugurar a igreja geralmente ela é inaugurada com a devoção do Santo Dia. O Santo Dia era os Reis Magos. Não tinha uma estátua do Rei Mago, né? Aí o cara se virou, ele pintou o quadro, aí esse quadro que está ali, ó. É um retábulo de madeira que foi colocado quadro dentro ali e é um altar, né? Está lá para quem quiser ver, ele está lá na igreja Novo Meio. Bom, nós fomos lá recentemente e era uma reforma boa. Aqui tem o livro da Serra, o Grande mostrou um pedaço dele ali. O mapa da Serra também. Essa figura minha que está aparecendo aqui é porque aparece falada, né? E infelizmente o som não saiu aqui, por isso que eu estou falando. Mas não aparece, porque está lá no YouTube, vocês vão ver que tem som e aparece cronometrada, né? Porque aqui a gente está falando sem controle de tempo. Eu consultei algumas fontes, né? História da Serra, do Memória, peguei a Constituição da República, peguei a revista do Instituto Histórico Geográfico, peguei o documento, o Monumento a Brasília, que peguei lá com o Internacional da Companhia de Jesus, de Roma, e peguei o livro do Tom de Malvomento. São vários documentos, e vai ter que ter paciência para ler, né? Cada um documento desse aí é 600 páginas, 700 páginas, 1.200 páginas, e se o cara não tiver paciência, realmente ele não lê, né? Bom, então, só agradecer mesmo, e se tiver alguma dúvida, depois o pessoal vai lá no YouTube lá e assiste com calma, aí me pergunta pelo site lá. Muito obrigado. E agora sim, dando continuidade, nós passamos a palavra para o palestrante Henrique Antônio Valadares Costa, que é doutor e mestre em Arqueologia pela USP, formado em História pela UFES. Henrique tem trabalho com a história dos povos indígenas do Espírito Santo, do período pré-colonial ao imperial, e dirige a seção de Arqueologia do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Uma salva de palmas. Alô? Eu não gosto muito do microfone. Então, eu vou mais me expressar aqui e conversar os dados que eu aqui tenho, né? Recebi a solicitação, né? Eu já trabalhei e trabalho bastante com a Serra ainda, né? Eu escavei a igreja de Reis Magos, foi quando eu comecei a botar uma massa na arqueologia, né? No projeto de restauração de 2000. Trabalhei ainda em licenciamento, escavei ali no entorno da igreja de Carapina, ali no São Baque de Carapina, que eu achei ali uma aldeia do período colonial. Né? O material, eu ainda estou analisando ele muito. E outras prospecções, trabalhei em Santa Cruz, né? No entorno bastante. E com esse contato, principalmente com Reis Magos, e outro, trabalhei também em Arasati de Guiana, na igreja, em 2 momentos, a gente se debruça, porque a diferença da arqueologia para a história, ela se dá essencialmente pelo tipo de fonte. Qual é a fonte primordial? Do historiador,
e qual é a fonte primordial do arqueólogo. A fonte do arqueólogo, ela vai ser sempre primária. Por quê? Porque você trabalha com cultura material, né? Então, a cultura material vai ser a igreja, vai ser essas cadeiras, né? Tudo que é a manifestação das ideias que se concretizam, né? Em forma material, a transformação do espaço. Esses materiais vão ser intencionais ou não, né? Às vezes você passa muito por uma trilha e aí você compacta o solo, e isso a gente define como registro arqueológico também. A gente faz isso para fazer uma engenharia reversa, né? Interessa a gente saber as etapas construtivas daquele objeto. A gente só vai analisar esse celular. Se a gente só tem ele e a gente analisa que ele tem plástico, vou fazer uma generalização aqui. Ele tem material vidro, transparente, plástico, componentes metálicos diversos. A gente sabe, analisando, que a sociedade que o produziu precisou extrair petróleo, precisou fundir areia, precisou extrair minerais de terras raras, diversas. Né? Então a gente começa, como é que a gente trabalha o petróleo? Então, com isso a gente vai desmontando o que a gente chama de cadeia operatória. Né? Quais são as etapas para a produção deste vidro? Isso vai de uma lasquinha de quartzo às etapas de construção da igreja. Aí, no caso, a fonte que é primária ao historiador, que é o documento, que também é cultura material. É um papel, um livro, uma carta, né? Documentos, listas, né? Inventários, são cultura, é uma cultura material. Só que é específico as informações que estão ali contidas. Para o historiador, a documentação ela é fundamental também. Porque a gente compara. Por quê? Há informações soltas na documentação que a gente não encontra na cultura material e o inverso também. Um exemplo claro de Reis Magos, quando a gente estava fazendo a escavação lá em 2000, apareceu. Hoje vocês conseguem ver que está delimitado, mas uma construção fora do arranjamento espacial da igreja da residência de Reis Magos. O que era aquilo? Né? Uma construção de uma torre, a primeira e tal. Aí a gente, um amigo meu, o Rogério Piva, né, conhecido de muitos aqui, encontrou um documento de 1860 do Monsier falando. Ele era um boticário da região, e quando o imperador fez ali, o imperador Dom Pedro II pediu que enviasse informações sobre a vida de Nova Almeida. E nessa informação estava lá que aquela torre era um desejo da Câmara Cadeia de tirar a cadeia de debaixo da Câmara e colocar, né, desanexar, né, desvincular. Só que a verba acabou, eles abandonaram, ficou como estava. Então, nem sempre a arqueologia vai ter coisas. Às vezes você tem uma construção, às vezes nem foi concluída. Só para entender. E aí, com essa demanda, a gente tem que olhar minimamente, tal como historiador, mas a gente tem um foco dos processos construtivos e das ocupações. E eu peguei o trecho do livro, do jornalista que escreveu. É o Júri. Então, o trecho que é logo no início, né, que é o que causou a polêmica, aqui na página 23 ele cita: ao voltar em Veracruz, em 1556, é possível, ele não afirma, no contexto geral ele afirma, mas ele não afirma. É possível que os indígenas tenham ocupado o Vale do Rio Santa Maria de Vitória, em uma vida seminômade, a qual eles estavam habituados, sob a influência tribal de Maracajá-Guaçu. Bom, aí eu fui ver a fonte que ele estava usando, fui fazer a engenharia reversa, e que o argumento principal dele era que a rota de assentamento, Aracruz, em vez de passar pela atual serra, eles foram
direto para o fundo da Baía de Vitória, a oeste, né, onde seria Caiacica. Eu falei, não é impossível. Isso não é. Ele foi morar em Iguaçu, entendeu? Não é impossível. Né? Mas aí eu fui ver da historiografia, a primeira que eu lembrei foi a Nara Salete, né? E aí ela coloca que a Nossa Senhora da Conceição, em 1560, já havia uma igreja e uma casa para religiosos, que lá está, né? Na página 23 também. Uma referência do Alfredo do Vale Cabral. A referência específica dela eu não encontrei, a carta. Mas aí eu fui para o patrono, né, da história dos jesuítas, que é o Serafim Leite. Essa informação que esse autor colocou, eu nunca vi, né, a gente discutindo sobre a construção e tudo mais. E numa carta de 1562, ele cita, depois eu fui procurar nas cartas jesuíticas, em 1562. O argumento dele é de que só teria início depois de 1570, mais ou menos isso. Então, eu achei o possível dele um pouco fraco, porque já em 1562, numa carta do Padre Torres, cita os índios que o Padre Fabiano tem carregado estão em grande aldeia que ele fez fazer aqui arriba da povoação dos cristãos, em um bom sítio onde ele fez fazer grande igreja. Então, em 1562 já havia uma igreja neste local. Nunca foi construído no século XVI nenhuma igreja, né, a oeste da Baía de Vitória. Não, no século XVI. Vai ser bem depois. Muito aiosa, bem guarnecida com casa para os nossos quando ali vão. Esta igreja é da vocação de Nossa Senhora da Conceição. E muito pobre, porque nem cálices tem. Um desses ornamentos que já não fazem muita conta de fora. Cá, muito bom ter as festas. É que ele fala que não tinha vinho, né? Não tinha lá cultura material religiosa para que eles fizessem os sacramentos. Aí depois, em 1565, o padre Pedro Costa menciona também, né, isso 3 anos depois, ele cita: trouxe por companheiro o padre Diogo Giacomo e a mim, para acudirmos às necessidades das almas destes índios, entre os quais havia já casa e igreja feitas e sitilite, da aldeia do Gato, uma de Nossa Senhora da Conceição, e na aldeia da Aribóia, outra de São João. Então, ali, já no início, existem fontes diretas colocando já a aldeia de Conceição como igreja construída, né, com um assentamento. Outras cartas mencionam que na década de 1560 haviam ali 1000 indígenas, né, localizados. E depois, seguindo, o padre Nóbrega, ele cita também, né, Manuel Nóbrega aos padres irmãos de Portugal, em 1559 ele cita, e outra carta do irmão Antônio de Sá aos irmãos do Espírito Santo, no mesmo ano de 1559, ele fala do Maracajagaçu, só que já usando o nome de batismo cristão dele, Vasco Fernandes. Ele usa Gato uma vez, não usa o nome indígena, e chama ele do Vasco Fernandes de sua aldeia. Documentalmente, isso já prova a questão. Agora, o que eu posso acrescentar de novo aqui é fazer um retrocesso do que a gente tem de informação sobre os grupos tupinambás. Então, foi isso. Estão consertando.
desculpa, fez do fundo. Então, uma coisa que é interessante, se a gente, vamos analisar os etnônimos, né? Os nomes étnicos dos grupos tupinambás. Por quê? Apesar de ser colocado Temiminó, Tamoio e Tupiniquim, isso são alocações mais de divisão de aldeia, de grupo étnico do que qualquer coisa. Na verdade, eles são todos tupinambás. É muito pouca diferença e quando há diferença. O que é interessante nessa discussão é que a gente, a partir da linguística, a gente já tem um pouco da história dos temiminós em relação aos tamoios. Tamoio quer dizer avô. Temiminó quer dizer neto. É muito comum na etnografia, nos textos dos cronistas, como Gabriel Soares de Souza, as cartas dos jesuítas e de outros oficiais, a gente citar que os tupinambás, e isso a arqueologia também, junto com os guaranis, colocam, muitas associações de parentesco, de filiação, porque o quê? Temiminó descendia e enxergava os tamoios como um grupo ancestral. Não tão ancestral assim, de lá do passado, né, com 1000 anos, não era nada mitológico, não. Havia ali um reconhecimento entre ambos de que houve dali um desdobramento. Aí então a gente vê, se eles eram avós, então quer dizer que a aldeia principal era dos tamoios. Os Temiminó é um desdobramento, ou seja, houve, porque dentro de uma aldeia, até hoje ali em Aracruz, com os guaranis principalmente, tem que haver unanimidade dentro de um assentamento. Quando começa a ter problemas de unanimidade, é quando, demograficamente, a aldeia ela começa a exceder o número do que é padrão. A gente encontra aldeias, a média de uma aldeia do século XVI era, no mínimo, em torno de 400 pessoas, e a gente já encontra ali algumas com 800 até 1.200 pessoas. Quando a aldeia começava a passar isso, começava a chegar a 2.000, das contradições internas ali, se desmembrava, podia ser aliança, mas amanhã virava guerra. E é uma outra coisa interessante que o melhor inimigo para o Tupinambá era o Tupinambá. O que é muito interessante. Por quê? Quando o Cabral ele chega, os tupiniquins que ele encontra, eles são curiosos. Eles não sentam fechados. Quando o Vasco Coutinho chega, ele vai encontrar os Goitacazes que já não querem conversa. Ele nem desembarca, ele tem que ir para a praia com bala de canhão para poder desembarcar e depois é uma guerra que vai acabar só em 1595. Já no final do século XVI. Começa em 35, acaba em 92, eu confundo o Cavendish com o final dessa guerra. O Cavendish foi em 92? Então, a guerra contra os Goitacazes... Segunda vez, tem aqui 2 vezes. Então, mas os Goitacazes não acabou em 95. O que acontece naquele ambiente bélico que se instalou por razões que a gente não sabe? Os franceses, a perceberem isso é uma tática de guerra que está lá no Sun Tzu. Vão se aproveitar. Qual era a grande inovação europeia dessa época? As naus científicas. Porque não era nem a força militar, porque a força militar colonial, ela era... eles precisavam muito da ajuda dos indígenas. O Mendes Sá, quando ele manda socorrer Vitória, o desembarque não foi feito em português apenas. Havia um exército indígena que eles renderam lá e negociaram na Bahia e foram incorporados nas negociações, que haviam 3 situações para os indígenas na colônia. A filiação, que a gente tem com Araribóia e Maracajá,
e o Pirau-Egipe, lá na guerra com os holandeses, Felipe Camarão. O escravizado, que estava do outro lado e queria incorporar ali a produção de cana, e o que saiu fora. Não queria contato, talvez não quero, estou fora. Que hoje são os isolados. Os isolados não tem nada, né? Que a maior parte. O Brasil é o país que mais tem índios isolados do mundo. Isso é interessante. Mas eles não são isolados. Eles tiveram contato, eles não querem contato. Isolado seria se Fernando de Noronha, por exemplo, fosse descoberta hoje. Eles nunca viram ninguém além deles mesmos. Né? Mas é um termo para simplificar. Com isso, a França imposta as naus e dá um desequilíbrio militar considerável contra porque eu duvido que um chefe instalado ali na Guanabara, qualquer um que tivesse uma desvantagem mínima, ia querer se deslocar com gente que você não conhece para ficar numa situação de vulnerabilidade se não fosse um desespero. E o desespero foi causado pela balança dos franceses. E aí o Luiz da Grã, inteligente, intermediou, mandou 4 naus e trouxe para cá. Que no primeiro momento faz todo sentido, porque quando o Maracajá-Açu assenta no solo, aí me passa a entender que o desequilíbrio diminui e ele começa a fazer algumas imposições que vai pressionar o porquê. Nesse disparate, eles são colocados longe. Eu acho que ficaram indígenas do Maracajá-Açu e Vitória, que futuramente vão ser chamados de capixabas, que é a cidade alta dos portugueses, uma espécie de resort europeu aqui, e a Costa Pereira para baixo, que era um estuáriozinho, para lá ficava onde se plantava e servia para alimentar a cidade. E o que é mais interessante é o quê? Porque ele chegou aqui com mais de 1.000 indígenas, é o que eu falo. Só que aqui ele arregimentou poucos indígenas, porque tem o Pirauobi de Santa Cruz, que é o peixe dele, que depois vai ser alocado. Olha a dinâmica portuguesa, mais os tupinambás associados lá em Araçatiba, para começar a fundar Araçatiba, e hoje lá em Viana existe um rio chamado Peixe Verde, que, no meu entender, era ali que ele devia se assentar ou muito próximo. O Cão Grande, foi para Guarapari. Então, é um dado importante que sem esses indígenas, o assentamento português não seria possível, pelo menos não no século XVI. No futuro, eu não gosto de fazer o cronismo, mas neste primeiro momento, essa associação foi fundamental e, naquele primeiro momento, foi fundamental para esses chefes em declínio se associarem aos portugueses também. Tanto que eles ganharam o título de nobreza, virou ouvidor, havia uma formação de uma. Até a historiografia mais crítica, a Almeida, Metamorfose dos Indígenas, tem a formação de uma aristocracia indígena, 3 cavaleiros da Ordem de Cristo, que era uma ordem dissidente dos templários. Tiveram ouvidorias, chefias, foram muito importantes, principalmente no período pré-pombal, porque aí tem um outro advento tecnológico. Bom, dito isso, entre você assentar em um lugar ainda um pouco desconhecido, você já está em Santa Cruz e ali ficou indígena também. Me passa, apesar de não ter encontrado ali na carta, que havia uma logística que era discutida em 3 cabeças. Né? Os jesuítas, o Vasco Fernandes Coutinho, né, e a corte dele ali, não vou chamar de corte, mas o grupo dele, e o Maracajá-Açu, que também tinha o interesse dele, que a gente tem que colocar. Né? O interesse dele é o quê? E o Maracajá-Açu, ele fica muito poderoso. Né? O trabalho ele é citado pela etnografia nacional, até internacional, que ele consegue juntar 12.000 indígenas debaixo do arco dele. Isso é muito poder. E é com isso que eles se reorganizam, e é um outro dado interessante. Eles já estavam bem debilitados,
vai o que eles falam que era filho, ninguém sabe se era filho direito, se era sobrinho, e vai retomar o Rio de Janeiro. E o Araribóia vai fazer uma campanha militar de mais de 5 anos combatendo os contrários dele. Conhecendo os Tupinambás, isso não foi uma questão para atender meramente, isso foi uma questão de vingança pessoal. Porque dentro da lógica do Tupinambá, é guerra e vingança. Está tudo bem. Dois autores fantásticos para você entender bem os Tupinambás: o grande Florestan Fernandes, Organização Social dos Tupinambás, A Guerra na Sociedade Tupinambá, o Viveiro de Castro, que trabalha mais com a perspectiva da cosmogonia deles. A vingança para o Tupinambá era a formação da própria masculinidade deles. A Manuela Carneiro da Cunha fala muito sabiamente, antropóloga, que escreveu, organizou a história dos índios do Brasil, até hoje referência. Ela fala: os Tupinambás só tinham um ritual, que era a antropofagia. E, por mais que eles tenham aceito os nomes cristãos, aceitado a aliança, eu duvido que eles tenham lido a catequese como tal. E houveram várias situações que os padres se surpreenderam. Depois de uma campanha militar, os padres ficando abismados porque eles estavam matando e comendo, mesmo depois de terem sido batizados. Eles não estavam nem aí. Por quê? Porque o jesuíta, a catequese e tudo aquilo era como um outro morubixá, uma outra chefia, uma outra aliança política que você está fazendo. Então, nessa dinâmica, o retorno do Araribóia vai ser uma vingança pessoal do grupo dele, para que ele ganhe prestígio e tudo mais. Ele ganha prestígio entre os Tupinambás e entre os europeus, porque ele vai ganhar um título de nobreza, da Ordem de Cristo. Então, só para colocar essa questão, que eu não quero mais alongar, é que dentro da lógica dos indígenas ou dos portugueses, ou da própria logística espacial, da documentação, eu não vejo sentido, apesar de não ser improvável, eu não achei a carta que diz: nós sentamos aqui por 10 dias e depois fomos embora. Que também não teria relevância, porque o que importa é onde ficou. Onde ficou tinha uma língua indígena, mas o Maracaiagaçu controlava o que é hoje mais do que o município da Serra. Ele vinha de Santa Cruz até a Serra. Isso era, naquele período em que ele vivia, ele controlou essa região inteira. Para fazer assentamentos, você tinha que passar pelo filtro dele. E uma outra coisa interessante, para vocês entenderem a força desses chefes tupinambás, o Frei Vicente Salvador, ele cita, parece até o Rei Leônidas, eu lembrei do Rei Leônidas lá de Esparta, quando teve com os chefes, é que quando eles vencem os franceses, o Araribóia foi se apresentado ao novo governador, ao novo doutor Natário, e ele está sentado, em pernas cruzadas. E aí o intermediação, ele não vai se levantar para me cumprimentar, para falar comigo, não. Aí o cara está doido, fala para ele: fala para ele que minhas pernas estão cansadas, porque eu passei esses dias combatendo os inimigos do rei. E se eu não sou bem-vindo aqui, nessa aldeia, eu vou para mim onde sou bem-vindo. Então, tá, levantou na boca, governador. Tem. Então, essa é a situação. Eu quis colocar esse pormenor, porque é muito importante, neste período principalmente, a gente entender a dinâmica como um importante partido político, no sentido da sociologia, pensando nos príncipes de Maquiavel, eles enquanto protagonistas poderosos, como foram também na mão dos franceses. Teve delegação do Maranhão que levou os Tupinambás para a França e voltaram com esposas europeias.
E que lá encantou a literatura, é um ponto dado importante, porque e aí a gente vai ter o Montaigne, né? Que ficou fascinado, né? Das coisas que o Tupinambás fala, a percepção dele, né? Achava muita coisa idiota lá e tal, e que vai fomentar as ideias liberais a posterior, né? Isso está muito bem escrito, esse é o impacto que a sociedade indígena vai ter na Europa. Mas assim, é basicamente isso que eu queria falar, sobre a lógica da sociedade tupinambá, da questão da guerra, da questão da logística e de como eles impactaram e também são fundadores do município da Serra. Obrigado. Oi. Agora nós abriremos para umas 3 inscrições para perguntas, se alguém tiver. Alguém se habilita para perguntar alguma coisa a respeito? Ninguém? Eu tinha, assim, algumas perguntas, né? Fiquei muito curiosa com a história, porque isso dá a ideia de que lá, desde lá, né, já existia já existia aquela briga de poder, né, que sempre existiu, né, e principalmente o que me deixa mais curiosa, né, em relação à sociedade, né, portuguesa e tudo mais, que sempre houve, mas os índios, que muitos deles deveriam viver longe da sociedade, e de repente quando eles surgem no meio da sociedade, eles acabam sendo cooptados, vamos dizer assim, né, para poder atender os anseios deles, dos portugueses, e obter vantagem própria, né, tudo em busca pelo poder, pela vingança, né, e aí vai pela vantagem que cada um vai buscar ali. Então, fiquei muito curiosa em relação a isso. Isso, então, já existia lá desde o começo. Mas não é interessante porque, veja bem, os índios, se não aqueles que não tinham contato com ninguém, e muitos deles não tinham contato com a civilização, né, outras pessoas que não fossem as tribos deles, a percepção deles, né, de utilizar, tanto se deixar usar, ser deixado usar pela civilização que está chegando, quanto também buscar o apoio deles para a guerra, né, para afetar pela briga de poder com as outras tribos, também me deixou curiosa, porque se eles não tinham contato com ninguém, em tese, eles não deveriam possuir esses anseios, né, somente de guerra, porque aquilo, eles sempre trabalharam com a guerra, sempre vivenciaram a guerra, mas não para obter vantagem, por exemplo. Então, fiquei curiosa em relação a isso. Então, qualquer coisa de isolado não é bem, né? Porque a Europa ela trouxe muitas inovações boas e horrorosas, né? As doenças mataram mais do que o fio da espada. Mas havia sempre houve conflitos, principalmente a demografia, a partir de 5.000 anos atrás, no mundo, em especial nas Américas, aumentou muito. Então, com a diminuição do território, também se deu algumas inovações que os indígenas conseguiram, independente de qualquer processo civilizatório ocidental, né? A agricultura, que depois construíram cidades nas Mesoaméricas, nos Andes e tudo mais. Mas eles sempre tiveram uma dinâmica muito intensa entre si. E a gente, no registro arqueológico, a gente percebe essas diferenças, né, de troca. A linguística e a genética têm trazido muita informação, muito. A gente observa que os sambaquis estavam se misturando com os tupis, né, depois não era só uma questão de guerra, né, então houve um entrosamento.
Mas no caso, para ser mais específico, do século XVI, XVII e um pedacinho do XVIII. Os indígenas eles tinham um protagonismo muito grande nas colônias de intervenção. O que é que muda? O Henning, no livro Ouro Vermelho, ele faz um estudo exaustivo de Portugal, indígenas, a tecnologia bélica. Os canhões tinham mais distância. Isso causou um desequilíbrio muito maior. Porque antes, por exemplo, a derrota aos Goitacazes na região de Vila Velha só foi possível com a ajuda de um chefe tupi de Vila Velha. Este mesmo chefe lutou contra, uma autora citou, mas eu não sei o nome dele, mas eu não sei de onde ela tirou, então. Este mesmo grupo indígena repeliu o Cariniche. Posterior à luta contra os piratas da Marinha Real Francesa e de outros, só foi possível com a integração. A Reconquista de Salvador, ela teve apoio da Capitania do Espírito Santo com o envio de 200 indígenas guerreiros daqui para ajudar na Reconquista em 1624. Este primeiro momento havia muito escravotismo, muito, mas era dos contrários a estes próprios indígenas. Cada um ali. As pessoas, a história ela se explica bem quando você coloca os interesses de cada um. Né? Então, às vezes, o que foi um erro deles, né, na verdade, pensando estrategicamente, os portugueses tinham uma engenharia social, política. Hoje, olha só, hoje a gente sabe que só no Tratado de Tordesilhas havia em torno de 5 milhões de indígenas. A Amazônia agora, com cálculo de sítio, estudo estatístico de população, a Amazônia, junto com o Xingu e tudo, tem em torno de 10 milhões de indígenas neste primeiro momento. Você conquistar isso, igual eles fizeram, porque justamente foi eficiente e diferente dos ingleses. Até o Cassino Pedro fala isso de maneira conta. Se eu pegar os caras, você mata os nativos, enche de inglês e manda eles lá, né? Você vai ter aquela população sem graça. Né? O Brasil tem uma cultura própria, uma civilização própria. Isso é um advento dos portugueses, talvez a questão ibérica, por eles já terem vindo ali na Reconquista, com uma diversidade étnica, celtíbera, arabesca, né? Mas isso sempre se deu e ficou evidente, inclusive até é um fato interessante que a esposa uma das cartas de Rodrigues que eu li fala da questão da Dona Branca. Não passava nada sem conversar com ela em alguma das. As mulheres também tiveram um protagonismo muito interessante, porque sempre tiveram na sociedade tupinambá. Como é que você faz um orixá? Ele tem que ser bom de porrada, bom de oratória, e ele tem que fazer um bom oceano político. A estrutura da cultura tupinambá, elas se definem por avuncular, ou seja, é o poder do patriarca, só que do tio. As metades dos tupinambás, o que é incesto entre eles? A filha do meu irmão, homem, é minha filha também. Então eu posso pegar ela e me aliar com o outro chefe, que o português foi gerando os nomes. O Gilberto Freire fala muito bem. No caso do lado da mulher, até os jesuítas reclamam disso, né? Até casava porque ela não era, o incesto não era parente. Essa articulação do tio, do avuncular, que o Maracajagaçu devia ser muito bom, porque ele foi
pegando as chefias tupis e arregimentando para ele com apoio português, facilitando a negociação. Eu acho que a crise das doenças obrigou muitas chefias a se associar aos portugueses nesse momento, enfraqueceu muito e organizou um chefe. Essa régua se replicou com outros grupos também. A gente tem o Cochrane, sob a liderança dele, junto com a corte imperial, tinha Puli, tinha o chefe português, foi arregimentando e virou capitão. Isso deles facilitou o controle, porque eu preciso defensar e levar trabalhadores para uma região. Você conversa com o chefe. O Araribóia é a mesma coisa, porque ele vai fundar em Niterói. Essa operação vai funcionar, não teria sido possível, pelo menos não na velocidade que foi, a reconquista dos holandeses. O chefe Piraogibes, se eu não me engano, ele foi um guerreiro fantástico. Ele era um caçador de portugueses antes dos holandeses, guerreou com os portugueses. Quando os holandeses chegaram, os portugueses usaram tupis, uma descoberta fantástica agora. Descobriu o carro, eu acho que do Felipe Camarão, negociando, escritas em tupi, negociando com chefes aliados tupis associados aos holandeses para eles mudarem de lado. Né? Olha que protagonista fantástico. E a guerra. E esse Piraogibes era um peixeiro. Piraogibes, ele vai morrer, ele recebe também o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo, e ele vai morrer em combate contra os holandeses. E ele tem uma coisa icônica que dá gente fantástica. Ele leva um tiro de arcabuz, aqueles que você joga até pedra dentro, né? Você vê nos quadrinhos do Chico Bento, vocês vão lembrar. O olho dele é arrancado e ele só vai morrer depois do combate assim. Então, é isso que eu falo, é interessante a gente perceber a história na perspectiva desses indígenas para entender melhor a nossa história, como uma articulação política, né? Não só como a agricultura, até uma abóbora, a mandioca, o milho. Assim, eles estão em contato entre eles, né? E entre eles há divergência política. A gente encontra hoje. Não, porque, então, a gente não encontrava isso. Porque, por exemplo, o Morubixaba, quando ele morre, o prestígio vai com ele. E aí a coisa tem que se reorganizar. As instituições indígenas, elas não garantiam. Aí um cacique, ele tinha que, para ele comandar outros caciques, ele tinha que ter um processo histórico semelhante. Não é igual ao Carlos V, Habsburgo, que vai herdar a instituição do Estado, que vai dar a ele. Até estados consagrados, por exemplo, o Império Carolíngico. O Carlos Magno morreu, foi dividido. Era o prestígio do Carlos Magno, era o prestígio de Alexandre Magno também. Às vezes nem o Estado segura. Né? E dessas tribos, dessas sociedades, era a mesma coisa. O Araribóia, ele conseguiu regimentar um grupo de prestígio, porque assim, nas cartas, tem aqui da década de 60 mesmo, eles falam, olha, o Orixá, ele é o principal, mas ele tem que negociar, porque tem coisas que o pessoal não quer fazer. É o poder não coercitivo. Né? Por exemplo, você recebe um mandato de tem que comparecer no tribunal porque você é testemunha e tal. Ou você recebe uma multa, mas não vou pagar. O Estado vai. O poder não coercitivo, que é muito bem citado no que funciona essas tribos, essa sociedade, é o desse cara. Você tem que me convencer. Você está falando, eles estão olhando para você. Se você vacilar, a gente termina lá e não vem outro. Muito obrigada. Muito obrigada, foi uma excelente palestra, gostei muito.
Queremos agradecer e registrar os nossos sinceros agradecimentos a todos os membros da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, de modo especial ao ilustre presidente Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves, representado nessa solenidade pelo secretário-geral Vinícius Molini. Muito obrigada. Em nome do presidente do Clube dos Trovadores Capixabas, CPC, atual Academia de Letras e Artes de Poetas Trovadores, Clério José Borges de Santana, agradecemos a presença de todos. Solicitamos a todos os presentes, os acadêmicos, suas vestes, a pelerine e o fardão, se posicione aqui na frente para a foto oficial do evento. Muito obrigada a todos, boa noite, bom retorno para todos. Lembrando do nosso congresso em Paquetá, de 3 a 6 de julho, a Marivalda está programando uma excursão para lá, ela é guia de turismo, e o evento da Calégios vai ser no dia 23 de abril, na Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, onde tomaram posse o doutor Gil, a doutora Marcela e diversos outros, o doutor Zé Roberto, que é da Academia de Vila Velha também, né? E diversos, são 9 no total, 9 acadêmicos que tomaram posse no dia 23, lá na Assembleia Legislativa, às 18 horas. Estão todos convidados. Agradecemos a todos. Muito obrigada. Pessoal, vamos chegar aqui. Doutor César, por favor, vem com a gente aqui para fazer essa foto. Deixa eu vir para quem é que pode fazer isso? Zé Alberto? As fichas de inscrição para quem vai para a Ilha de Paquetá na excursão, saem com a Marivalda, depois quem quiser pegar já preenche. Aí vocês descem. Vai descer para alguém precisa para Grandes atrás. Doutora Marcela, por favor, já fez para ali não é. Você ficar lá embaixo, você é mais alto. Aí, aqui assim. Pode tirar assim, tirar em pé também. Mas isso aqui, aí, pronto. Só isso. Deu para estar todo mundo? Bate várias fotos. Isso. Deixa eu ver. Isso aí. Aí você tem que dar um suporte atrás. Agora você tem que bater uma selfie depois, para você aparecer também. Bate a selfie depois. Isso. Aí, isso. Já está acostumado. Promove as discussões. Isso aí. Isso. Pessoal, obrigado a todos aí pela presença. O importante é a sua presença. Te passando para Paulo Estudo, vai lá.
Pega uma ficha aí pra você ir paquetar com a gente. Vai paquetar, vamos passear. Eu vou 2 semanas antes pro Rio. Levar a esposa. Ah, você vai estar lá? Aparece lá, hein? Se você estiver lá, aparece lá. Opa! Que bom, hein?